A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, graça e paz! Hoje o nosso estudo de número 5 tem por tema a origem do mal. O estudo anterior falamos sobre a criação e o Criador. Eu havia prometido que falaria sobre essa situação que se encontra o mundo, guerras, tragédias, a morte. Então, qual é a origem do mal? Hoje vamos falar um pouco sobre esse assunto. Com quem se originou o pecado? A Bíblia diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Sem a Bíblia, a questão da origem do mal permaneceria inexplicável. Pergunta de número 2. Desde quando é o diabo assassino? A Bíblia diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Pergunta de número 3. Qual é a relação do diabo para com a mentira? Levando em conta o capítulo de João 8, versículo 44, eu acabei de ler, a última parte dele fala que quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, toda mentira está relacionada ao diabo. Pergunta de número 4. Foi Satanás criado pecador? Nós sabemos que Satanás é outro nome dado ao diabo. A Bíblia diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículo 15. Veja, esta declaração de João 8,44, de que ele não se firmou na verdade, mostra que Satanás, a princípio, fora criado perfeito e estivera na verdade. Pedro fala dos anjos que pecaram em 2 Pedro 2,4, e Judas, que só tem um capítulo, no versículo 6, alude, entre aspas, aos anjos que não guardaram o seu principado. Ambas as passagens mostram que esses anjos estiveram em estado de pureza e inocência. A pergunta de número 5. Que outra declaração de Cristo parece atribuir a Satanás e aos seus anjos toda a responsabilidade pela origem do pecado? Mateus 25, verso 41 responde: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em breve falaremos sobre esse assunto também, ok? Pergunta de número 6. Que levou Satanás ao pecado, rebelião e queda? A Bíblia diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel 28, 17. E mais: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. Numa palavra, orgulho e exaltação própria produziram a queda de Satanás, e para estes não há justificação ou excusa adequada. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito procede a queda. Provérbios 16, versículo 18. Por isso, visto conhecermos a origem, causa, caráter e resultado do mal, não existe boa ou suficiente razão ou excusa que possa ser apresentada para o mal. Desculpá-lo equivale a justificá-lo, e desde o momento em que seja justificado, deixa de ser pecado. Todo pecado é manifestação de orgulho sob alguma forma, e seus resultados constituem o oposto dos produzidos pelo amor. A experiência do pecado resultará no seu final e completo abandono e banimento para sempre. Por
todos os seres criados em todo o universo de Deus. Somente aqueles que tola e persistentemente se apegam ao pecado serão com ele destruídos. Os ímpios serão como se nunca tivesse sido, conforme Obadias, verso 16. E os justos resplandecerão como o resplendor do firmamento e refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum capítulo 1, verso 9. Eu já falei em algum estudo que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Cristo, ele veio para destruir as obras do diabo, destruir o pecado. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Pergunta de número 7. Em contraste com o orgulho e exaltação própria ostentados por Satanás, que espírito manifestou Cristo? Filipenses 2, versos de 6 a 8 responde: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando sobre si, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que grande diferença. Última pergunta. Depois de um homem haver pecado, como manifestou Deus seu amor e boa vontade em perdoar? Eu acabei de dizer que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Como é que Deus prova que ele ama o pecador? Vamos ler aqui João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo, quer dizer, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Apocalipse 12, versículo de 7 a 9 também está escrito: visto Deus que é amor, que tem prazer na misericórdia e que não muda, haver oferecido e concedido um período de graça para o homem quando pecou, não é senão razoável concluir que semelhante proceder foi seguido no tocante aos seres celestiais que primeiro pecaram, e somente os que persistiram no pecado e se declararam em aberta revolta e rebelião contra Deus e o governo do céu foram finalmente expulsos dali. Aqui nesse trecho de Apocalipse 12, 7 a 9, diz que no tocante aos seres celestiais que primeiro pecaram, está se referindo ao anjo Lúcifer, que se tornou Satanás. Lúcifer foi criado um anjo perfeito, mas na pergunta 6, ao ler Ezequiel 28, 17 e Isaías 14, verso 13, a gente pôde comprovar que ele queria ser mais do que Deus, colocar o trono dele acima do de Deus. E ele conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos do céu, onde Satanás e esses anjos foram atirados para a terra, hoje conhecido como anjos caídos ou demônios. Ou seja, fechando, Satanás é o originador de todo mal. E ele não está sozinho, ele tem os anjos caídos, os demônios junto com ele. Mas não se preocupe, porque Jesus, como eu já havia dito, veio destruir as obras do diabo. E anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam. Mais uma vez eu pergunto, não quer você aceitar Jesus como seu Salvador? Aceitar o sacrifício de Cristo que foi realizado na cruz, morrendo em nosso lugar para nos devolver a vida eterna? Estarei orando para que a sua decisão seja sim. No próximo estudo falaremos sobre a queda e redenção do homem. Que Deus continue abençoando a sua vida. Separe tempo para estudar a palavra de Deus. Jesus te ama.